Oi, gente! O que me traz a esse vídeo de novo, já que a gente conversou hoje já num vídeo bem intenso a respeito da questão polêmica sobre as discussões, né, da dieta alcalina e os posicionamentos veganos. Mas enfim, o que me traz de volta a um vídeo é o meu senso de responsabilidade e o meu esforço por ser justa, por justiça. Claro que eu só consigo alcançar uma justiça que eu entendo como justiça, que eu consigo experimentar e dividir, compartilhar com quem está próximo de mim. Certamente não vou conseguir a justiça que todas as pessoas vão realmente entender como justa, mas a gente tem que se esforçar quando o papel é esse pronto. Eu repito que quando eu iniciei a luta dentro da causa animal, eu comecei como mãe por conta da minha experiência como mãe, o quanto é uma experiência muito ampla, né? Filhos, atuação cotidiana, aplicação, chova ou faça sol, não tem dia de folga, a gente é mãe, assim, ad eternum. E como mãe, a gente usa, de acordo com o que a gente alcança, de acordo com o que a gente consegue, a gente usa a autoridade que pode, o carinho, o acolhimento, a tentativa de compreensão, sempre muito ligada a todas as outras questões. Então, por que eu falo em senso de justiça? Eu não acho que eu tenha sido justa no outro vídeo. Não, é porque eu sempre digo para as pessoas que acompanham o meu trabalho e que me pedem alguma colaboração em termos de orientação ou de compartilhamento mesmo de experiências, eu sempre digo, não sejam levianos, não falem as coisas sem pensar muito bem, porque quando a gente pensa pra gente, a gente pode pensar qualquer coisa, porque depois dispensa, né? Mas quando a gente fala para o outro, quando a gente transmite isso para o outro, é necessário que a gente tenha um tanto de cuidado. E o assunto é muito vasto, ele atravessa muitas questões. É muito difícil a gente conseguir ser completo e se aproximar do senso de justiça quando a gente fala menos do que precisaria para esclarecer esses pontos. Então eu voltei e eu acho que tem algumas coisas que podem ser colocadas neste vídeo com o título de ética, dietas, né, alimentação e divergências. Pronto, a gente falou do mundo agora. Então a gente vai ter que dar uma juntadinha nisso. Acontece que assim, a gente luta por ética e dentro da causa animal, a ética que a gente busca é o entendimento de que as pessoas, para o direito dos animais, o direito à vida, liberdade, integridade, dignidade. É um direito que nós, veganos, abolicionistas, compreendemos que eles já têm. Não é um direito que a gente vá ceder a eles, é um direito que eles sempre tiveram. Acontece que nós sequestramos. E isso não data de hoje nem de ontem, é de muito longa data. E nessa longa data, nesse percurso dessa longa data de início, que a gente não sabe nem dizer quando foi, né? Quando, sei lá, cavernas provavelmente, até chegar aqui, nós criamos vícios, nós criamos uma engrenagem da qual é muito difícil se libertar, que dirá pedir que os outros se libertem contra a revelia de suas vontades. Então, hoje, quando a gente se vê militando numa causa que defende os direitos dos animais, é necessário circunscrever um espaço, delimitar um espaço para que a gente tenha uma ideia básica, mas uma ideia real do que isso pode acontecer. Qual é a viabilidade prática disso que nós intentamos? Qual é a nossa estratégia? Quais são as nossas articulações, os nossos pontos de molejo para que a gente consiga inserir isso? Porque as coisas, elas não podem acontecer assim como um acidente, uma trombada,
Um furacão precisa acontecer aos poucos. Se a gente vai furar um balão, há uma ponta na agulha. Essa agulha, ela começa com um furinho muito, muito pequeno, invisível às vezes. E aí ela vai penetrar esse espaço, abrir esse espaço, aí a gente vai inserir algo com um volume maior, com um impacto maior, para que a gente consiga finalmente criar uma fluência. Hoje não dá para a gente fazer um plano de instituir os direitos animais sem essa articulação, sem entender que nós precisamos ter um plano de processo, né? Um processo. Nenhuma criança sai do berço correndo na São Silvestre, competindo na Olimpíada. Todo mundo precisa passar por um processo, é um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, um processo de apropriação, um processo de experimentação. A gente vai para a faculdade, a gente estuda, entende, faz prova, se ferra, faz de novo, estuda outra vez, aí depois a gente consegue, depois de vários anos, a gente se forma, depois que a gente se forma, aí a gente estagia, depois que a gente estagia, a gente começa ali incerto, inseguro, com alguém ainda dando uma olhada até que a gente consiga se tornar um profissional experiente na nossa área. Então, assim, tudo obedece um processo e eu sei, eu posso dizer, porque eu sou uma vegana militante, abolicionista. Eu não sou bem-estarista, eu não sou protetora de cachorro e gato, eu sou abolicionista, militante. Então, eu não concordo com ações parciais, maquiadas, enroladas, mas eu acredito no processo, na necessidade de processo. Então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto as pessoas se digladiando, muitas vezes falando a mesma coisa, só que de modos tão diferentes, com perspectivas tão diferentes, que, via de regra, elas acabam se ofendendo muito, elas acabam se magoando, se ferindo, e não que eu esteja pensando em militar protegendo, todo o coraçãozinho das pessoas, mas é que se a gente não tiver meios hábeis, a gente não vai conseguir nada. A gente não vai conseguir a abolição animal. E a gente tem esse compromisso, isso não é um gostinho que a gente vai tentar e ou dá ou desce, ou é tudo ou é nada. Porque os animais, eles estão dependendo desse nosso bom senso para receber essa libertação. Então a gente não tem nem direito de fazer um plano mal feito, tem que fazer um plano inteiro, tem que falar de tudo. Então, quando a gente pensa assim, o que é o veganismo? O veganismo é uma causa que luta por direitos animais. Dentro disso, há toda uma conduta que que conclama a ética e o bom senso para que a gente crie alternativas a um sistema que já está bem viciado. Isso implica numa comunicação. Quando a gente fecha a porta para a comunicação, execrando o colega, quando a gente, às vezes não é nem o colega, às vezes é o adversário mesmo, mas quando a gente faz isso, a gente fecha as portas. Esse não é o nosso intento. E aí, eu vejo muitas discussões, e essa foi a pauta de hoje, em torno da alimentação. Quando as pessoas gritam assim, mas veganismo não é dieta. Não, não é dieta. Veganismo é uma luta, é uma causa que defende o direito dos animais de viver, ter liberdade, dignidade e integridade, mas a gente não pode negar que o mundo está viciado em explorar os animais desde um tempo sem início. A gente não tem como desconsiderar isso. E se a gente considerar isso, a gente vai ver que, a princípio, realmente a gente pode até falar, olha, você pode comer até merda se você quiser, desde que você não coma os animais. Porque, a princípio, diretamente, parece que não. Mas a gente não consegue dar 2 passos dentro da luta abolicionista sem passar pela dieta. Na verdade, a gente não consegue dar nem um. Porque o grande motor, a grande hélice que gira a exploração animal é a alimentação. E não é por conta dos números que a gente fale sobre, não é só por conta dos números que são 70 bilhões de animais por ano só para alimentação. É porque essa questão
que passa pela alimentação, que faz com que as pessoas entendam que elas precisam comer para viver e associar a alimentação de insumo animal com a sua sobrevivência, faz com que ela se agarre a isso com 7 mãos e não queira largar de jeito nenhum. Se ela come o animal, ela vai ter desculpa para todas as outras formas de exploração, porque para comer precisa criar, torturar e matar. Então, o que pior pode ser do que isso? Eu entendo, claro, o comércio de peles parece ainda mais demoníaco do que isso. Mas se a gente entender, por conta da tortura, né, de esfolar os animais vivos por motivo torpe. Mas se a gente for entender, assim, a vida de cada um, e é por elas que a gente luta, a vida singular de cada um, tanto faz para eles. Para eles não faz muita diferença se eles vão ser esfolados vivos para servir de alimento lá na China, um cachorro, por exemplo, ou um gato, ou se eles vão ser explorados até a morte para extrair o mel. Para eles, tanto faz. E a gente precisa entender que a dieta acaba sendo, sim, muito importante. Se a gente desconsiderar isso, pode deitar e esperar morrer. Não tem como caminhar dentro da causa sem considerar isso. Não tem. E aí, quando a gente considera isso, a gente vê uma engrenagem de tamanho colossal que a gente muito pouco consegue se imaginar alcançando, muito menos sozinho. Um grupo diminuto, cada um tentando lutar numa linha, numa frente diferente, e um desdizendo o outro, não vai ajudar. E agora eu vou falar de uma questão ainda mais polêmica e dura. Existe uma lei de retorno, que eu nem vou falar da lei de retorno que o Nietzsche menciona, porque o Nietzsche, filósofo Friedrich Nietzsche, porque aí a gente vai ter que entrar nos anais da filosofia de uma maneira muito profunda e eu acho que não é o caso da gente fazer isso aqui. Mas eu vou falar daquele retorno mais básico que a gente consegue compreender, porque ele é quase imediato, ele é muito perceptível. Um dia a gente faz e no outro dia a gente leva. Então, quando existiu há muito pouco tempo uma intransigência, né, da minha turma, que são os abolicionistas, contra uma ONG que faz algumas ações que nos parece bem-estaristas, que é a nossa leitura, houve muita intransigência. Eu quis ficar à parte para observar melhor, para me informar melhor e para ver como é que eu poderia me posicionar sem ser danosa para a causa. E aí, o que acontece é que as alegações que fazia com que os intransigentes da minha turma malhassem essas pessoas de uma maneira, assim, irredutível, são as mesmas que levam hoje os alcalinos ou os veganos raiz a malhar a gente. Entendam que eu não estou defendendo ninguém e nem estou acusando ninguém, tanto que não mencionei nomes e não vou fazer isso, porque eu nunca falo de uma pessoa só. Quando eu menciono alguma coisa é porque eu recebi muitas mensagens nos meus inbox e eu percebo que aquilo é expressivo o suficiente para eu falar para todo mundo, porque senão eu converso só com aquela pessoa. Se eu perceber que aquilo é um caso muito isolado, eu passo mensagem, gravo um áudio e estamos resolvido ali. Eu só venho para o vídeo para falar quando eu sei que o que eu vou discutir é do interesse de bastante gente, né? Bastante para nós, né? Porque somos 50, 100 pessoas e isso é inexpressivo se a gente for pensar em números, né? Mas o rapaz até me colocou assim, eu fiquei famoso. Eu falei, bom, não conte comigo para ser famoso, porque eu mesma não sou. Eu não sou e não busco isso nunca. É assim, eu tenho 100 pessoas, 200 pessoas que seguem veementemente o meu trabalho, que acompanham, que colaboram. Isso é inexpressível em termos de números. Se eu for olhar hoje a qualidade do que é muito visto, eu nem quero ser famosa. Porque a qualidade do que se tem aí para ser entendido como fama é absolutamente lamentável. Hoje, por uma loucura, infelicidade qualquer, eu mexendo no YouTube, eu vi um canal que tinha lá um rapaz fritando creme dental. Ele estava com 4 milhões de visualizações. 4 milhões e algumas coisas. Muitas coisas, inclusive, né? Posto que os nossos vídeos às vezes têm 100 visualizações, imagine o que são 4 milhões e não sei quantas mil visualizações
para um vídeo onde um rapaz fritava creme dental. E ele pedia para as pessoas, por favor, me ajudem a alcançar os 40 mil, os 50 mil inscritos. O canal dele tem 40 mil inscritos, gente. Então, assim, eu não faço a menor questão de ser famosa, de ter milhões de views. Isso daí, pelo amor de Deus, olha bem pra mim, imagina. E as pessoas têm mesmo uma necessidade muito grande, né, eu acho que é uma carência muito grande, né, de ser popular, e é um momento também que a gente está vivendo no mundo, uma disputa de espaço, né, cresceu tanto o contingente, estamos com 7 bilhões de pessoas, eu acho que a gente já está beirando os 8 bilhões, então as pessoas estão querendo ser importantes, na verdade, seja pelo que for. Mas o que eu acho é que a gente precisa arrefecer um pouco esses ânimos e pensar de uma maneira um pouco mais lógica. Assim, mais lógica mesmo, mais isenta, sem pensar na minha pessoa. Digamos que amanhã eu amanheça morta, pronto, acabou. O veganismo tem que morrer por isso? Não, eu não posso acreditar que eu seja tão importante que o veganismo vai acabar porque eu morri. Imagina, vão fazer no máximo assim, os mais amigos queridos vão fazer um memezinho falando, desenha a naninha lá e os bichinhos chorando, ou os bichinhos que morreram lá me esperando nas nuvens no céu, e tá ótimo, eu já vou achar que isso é muito, né? Mas acontece que a gente precisa considerar coisas. Então, a discussão que nós tivemos no outro vídeo e que nós estamos tendo agora não trata de aprovar ou desaprovar determinada dieta, embora nós também vamos fazer isso dentro dos nossos particulares. Mas trata-se de como a gente se posiciona diante das coisas. Nós temos um mundo que escraviza, tortura e mata animais a rodo, sem nenhuma sensibilidade. Nós temos uma engrenagem funcionando nesse sentido, uma engrenagem que vai muito bem, infelizmente, né? Tem matadouros, tem frigoríficos 1000, tem indústrias 1000, tem todo um processo, já vem alimentação, na sequência tem a indústria farmacêutica que se vale muito desse mercado e por aí vai. Para a gente conseguir penetrar essa engrenagem com algo que possa ser minimamente considerado, olhado, deixa eu ver se eu quero, a gente tem que ter estratégia. Não dá para chegar lá apresentando o paraíso, porque eles vão olhar e não vão acreditar. Eles estão completamente tomados por essa ideia de que o mais importante do mundo é continuar explorando os animais e devastando a terra inteira. Então, aí a gente pensa assim, sempre que a gente se posiciona como se a gente fosse muito importante e empurra alguém, vai aparecer alguém que também se acha mais importante do que a gente e empurra a gente. Foi o que aconteceu dessa vez. Então, há muito tempo que a gente vem chutando a cara dos sociedade vegetariana, que a gente vem chutando a cara do pessoal da Segunda Sem Carne. Faz muito tempo que a gente vem chutando a cara das pessoas que tentam fazer transição. Há muito tempo que a gente vem chutando a cara dos bem-estaristas. E agora chegou a vez dos alcalinos chutarem a nossa cara. Eu acho isso justo? Claro que não. E eu acho isso bom? Piorou. Eu acho péssimo. Mas enquanto a gente não aprender a se comunicar, a gente vai passar por isso. E aí no final das contas a gente gira e para no mesmo lugar. Por quê? Porque no final das contas as alegações são as mesmas. Hoje eu vejo nós, os abolicionistas, alegando que a gente tem que ter direito de comer o que a gente quiser. Eu vejo os alcalinos, né, os raiz, falando que a gente está atrapalhando o trabalho deles, exatamente como a gente fala dos bem-estaristas. Então, por que a gente não aproveita esse momento para refletir um pouco sobre os nossos posicionamentos? É o que eu estou tentando fazer. Porque eu não sei tudo, eu não tenho receita para abolição animal. Eu estou dentro de uma luta. E eu acho que se a gente parar e avaliar a cada tempo, a gente para, olha para trás. Olha, eu estou segurando a bandeira, eu tenho que olhar para trás para ver se o pessoal está me acompanhando. Como disse um bom amigo meu, o Vander. Eu tenho que dar uma olhada para ver se a pessoa que estava se esforçando, ela não deu o escorregão e eu chutei a cara dela. Se eu estou querendo subir o Everest, porque eu acho que isso vai ser bom, e eu convenço as pessoas a tentarem subir comigo, aí eu tô dando força, aí ela escorrega, eu chuto e deixo ela cair lá embaixo,
Daí, a hora que eu escorregar, alguém vai me chutar e eu vou cair também. Então, olha só, o que os caras estão alegando faz sentido. O que não faz sentido é como eles fizeram isso. Então, vamos voltar para a questão da dieta. A dieta, o veganismo atravessa a dieta de uma maneira tão entrelaçada que é quase como se a gente dissesse que veganismo é dieta. Diga, a princípio é. Não tem como libertar os animais enquanto as pessoas se alimentarem dele. Ponto. Então a gente tem que, a pauta alimentação, ela vai ter que estar ali, ó, o tempo todo. A outra pauta, saúde. Veganismo não é saúde. Gente. Porque ninguém vai topar ser vegano e libertar os animais e deixar seus filhos morrerem. Ponto. Enquanto eles acreditarem que a gente morre se a gente não comer bicho, se a gente não massacrar os animais, eles não vão querer nem nos ouvir. E não adianta a gente ficar com esses discursos que não elucidam nada e que criam mais dicotomias. O fato básico sim, a dieta é uma das coisas mais salutares. A dieta e a saúde são das coisas mais salutares dentro da luta por libertação animal. Para evitar as desculpas, para que se crie uma nova consciência, para que a gente pare de puxar aquela brasinha para o que é para nossa batata. Entende? Não pode falar de batata hoje. Então, o que eu quero dizer é que assim, quando os caras, os alcalinos, ficam furiosos e dizem que nós, que defendemos ainda uma alimentação muito junk, nós atrapalhamos o trabalho que eles acreditam, eles têm uma parcela de razão no que eles afirmam. Por quê? Porque enquanto a gente estimular as pessoas a serem reféns de um mercado de alimentos industrializados, enquanto a gente vai ser refém também da indústria farmacêutica, porque nós vamos continuar produzindo doenças, se não é de um jeito é de outro. Nós temos muita alimentação transgênica hoje, as comidas cozidas, elas liberam não sei quantas, mas muitas substâncias tóxicas depois de determinados graus de aquecimento. Nós vamos continuar reféns de um sistema que explora animal, se não de um jeito do outro. O coco, ele é transportado no lombo de burrinhos que já chegaram a morrer assim, muitos de carregar toneladas de coco nas costas. A palma, o óleo de palma vegano e tal, ele explora e devasta florestas de orangotango, assim, aos bilhões. Quer dizer, então, existe o direto, que é o que a gente fala que é a carne, né? As carnes em geral, que mata os animais. Tem os que ficam ali do lado, que é uma indústria ainda mais terrível e que eles disfarçam, que é a indústria do leite e dos ovos e do teste em animais. E aí, assim, prisões, zoológicos, enfim, rinha, tudo isso que faz parte da consciência vegana, né, de equanimidade, mas, de verdade, a indústria, os alimentos industrializados como um todo, eles sempre vão gerar algum tipo de exploração animal e uma falta de consciência. Então, vamos ser justos. Os caras não estão errados quando eles dizem, vocês ficam estimulando nas pessoas o uso de alimentos industrializados, vocês acabam fazendo com que elas continuem presas. Nós não vamos nos libertar enquanto a gente continuar refém do mercado, porque quem manda na gente é o mercado. É ele que disponibiliza lá uma cacetada de alimentos infestado de ovo e leite que a gente sabe que podia não ter, mas a gente não tem opção. Aí é a mesma coisa, tem um monte de alimento que é de uma empresa que explora carne, daí ela resolve vender esse aqui que é vegano, quer dizer, vegano não, que é estritamente vegetariano, mas ela tá pegando o dinheirinho do que ela ganha e tá passando para sustentar o alimento, oh meu Deus, o produto dele, que é carnista, né, ou que é exploratório. Aí a gente fala assim, mas assim, desse jeito também fica muito difícil. Exatamente, fica muito difícil. Então a gente precisa ter um pouco de senso de responsabilidade, um pouco de senso de justiça, um pouco de estratégia, juntar tudo isso e tentar articular uma interlocução, tentar se comunicar. O problema é que a gente para na primeira.
Porque assim que a gente precisa se comunicar, já acaba. Não consegue se comunicar. Por quê? Porque a pessoa que já entende tudo isso, ela não consegue explicar. Gente, olha só, tudo bem, se você insiste tanto, então vai fazendo. A hora que o mundo estiver lotado de vegano, a gente começa a escolher quem é que vai lutar melhor nessa frente ou naquela frente. Agora, ficar apontando o erro do outro e alegando que você está estragando o meu trabalho. Moço, eu não estou estragando o seu trabalho. Eu sou fã do seu trabalho e eu sou quase uma adepta do seu trabalho. Posto que eu moro de uma maneira muito, muito simples e próxima à natureza, me mudei pro fim do mundo, assim, do mato, educo os meus filhos fazendo horta, cuidando da terra, a gente usa móvel de lixo, de ferro velho, os nossos móveis não são comprados em qualquer lugar, a gente não usa quase nada de produto industrializado, eu não compro queijo vegano, quando eu ganho eu fico super feliz, a gente come, mas eu não compro queijo vegano, eu faço leite de coco em casa, eu sou adepta disso, mas eu entendo que isso não é fácil de fazer, aquela penetração que a gente quer fazer, aquela agulhinha que tem que fazer um furo para conseguir depois ganhar um espaço onde a gente possa explicar para as pessoas que elas precisam se libertar do mercado, da indústria e desse sistema, dessa engrenagem que massacra os animais. Compreendem? Então, falar isso de uma maneira, falar, olha, nós somos aqueles caras que conseguem viver no mato, numa comunidade, carpindo a terra, fazendo jejum. Eu sou adepto de jejum, eu faço jejum intermitente, mas eu tenho quase 20 anos de prática de meditação no budismo tibetano. Então, para mim, isso é muito possível. Só que tá cheio de gente trabalhando no escritório, no banco. Você acha que essas pessoas têm essa oportunidade de viver assim? A gente vai conseguir fazer uma revolução com meia dúzia de veganos da terra com a enxada na mão fazendo horta em espiral? A gente precisa de uma revolução, gente. Não tem 200 milhões de pessoas que vivem de acordo com o alcalino. Não vive, não dá pra gente começar assim. Nós estamos no começo, isso é muito pequeno pra nós. Diego, pega a Gaia, por favor. É só o princípio. E nós não estamos incentivando que as pessoas comam lixo. Eu já recebi uma vez uma mensagem de uma moça muito da malcriada que falou um monte, porque eu quero coxinha pingando óleo, aí porque vocês são os loucos que não querem repor B12, e tem que repor B12, porque a gente, depois falam que vegano é tudo demente. Então ela defende que a gente tenha uma saúde em ordem para não ser massacrado pelos carnistas com essa desculpa, e ao mesmo tempo ela diz que ela quer coxinha pingando óleo de boteco, porque ela tá querendo que se dane o mundo, que ela quer que se exploda os humanos. É muita incoerência, sabe? É uma esquizofrenia moral, como diria Francione, sabe? Muito difícil da gente estabelecer uma conversa. Então, o que eu digo? Eu digo que o melhor mesmo, e não é à toa que eu sou completamente fã deles, é a dieta crudívora, frugívora, alcalina, luz. O topo para mim da referência é o Oberon. Agora eu quero que alguém me apresente pelo menos 50 Oberon. Não, se me apresentar 10 eu tô satisfeita. Cadê? Não tem. Não tem, gente. Vamos cair na real. Vocês querem que o quê? Que as pessoas chamem a gente de alucinado? De um bando de alucinado? O movimento hippie, que era paz, amor, sexo, drogas e rock and roll, não foi pra frente por causa disso. Sabe? E a gente vai conseguir? O que eles chamem a gente de alucinado o tempo inteiro? E falam assim, nem vamos dar bola pra esses veganos. Um bando de doido. Eles só falam coisas que não tem a menor possibilidade de existir. Eu não quero isso. Eu quero que meu filho vá pro colégio, como ontem ele ficou sentado aqui, elaborando um projeto de horta comunitária no colégio. Sozinho ele estava fazendo o projeto. Ele não pediu nem ajuda pra mim. Aí ele encontrou lá um monte de coisa pro projeto. Eu acho ótimo, mas quer o quê? Que a gente não faça penetração nenhuma e parta do 0 pro 1 milhão em 5 segundos e acabou. E aí, claro, assim como nós, abolicionistas, defendemos que a gente precisa fazer uma coisa mais completa do que minimizar, matar a vaquinha com carinho e com beijo, os alcalinos também alegam que a gente também não pode ficar estimulando a indústria, mas a gente precisa conversar melhor e explicar. A gente não está estimulando a indústria, a gente não quer encerrar por aqui. Eu mesma vou fazer
uma dieta crudívora, implementar até que eu consiga realmente fazer isso na minha vida, e depois eu pretendo engrossar o time daqueles que são referência da experimentação crudívora. Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu faço aqui, que eu faço no meu canal, que eu faço no canal do meu filho, a gente vai fazer falando da experiência crudívora, mas aí é um outro step, é um outro passo para frente. Entende? E não é um passo hierárquico, não é para cima, porque para cima a gente vive com a gravidade. Quem sobe pisa em alguém. Não é para cima, é para frente, gente. Porque para frente dá para ir de mão dada, sabe? Dá para puxar o amiguinho que tá aqui. Não tem como subir na cabeça do outro. Isso é feio, é ruim. Então tentem se expressar melhor, tentem só falar assim, olha, o trabalho que vocês estão fazendo pode criar mais dificuldade para as pessoas para frente aderirem a isso. Não façam tanta propaganda de coxinha pingando óleo, não façam tanta propaganda de... Eu entendo que as pessoas vão ser muito mais atraídas por uma coxinha de jaca do que por um raw food, por uma comida crua, por uma sopa fria de beterraba com chuchu. Eu entendo isso. Mas então vamos tentar coordenar, a gente que já conseguiu chegar até aqui, estamos fazendo aqui uma horta na espiral toda bonita, fazendo os jejuns, a gente está tomando luz do sol, isso fixa vitamina D, e fixa o cálcio nos ossos, a gente está super bem, a gente vai grudando aqui, vai criando um bom plano. Quando vocês conseguirem trazer esse povo que ainda está bebendo sangue para o veganismo, a gente já começa um outro trabalho, que é um trabalho de alcalinizar essas pessoas. Olha que diferente falar assim. Olha que mais possível que a vida fica se a gente fala assim, né? Então, o meu filho, eu falo pra ele, vá pro colégio, leve lá o seu lanche. E o dia que o lanche inclui purê de batata, vai purê de batata mesmo. E aí, tá bom, foi lá e incluiu o purezinho de batata. Quando as crianças começarem a se interessar muito pelo veganismo, elas ganham consciência, elas vão entendendo, é mais fácil a gente falar, olha, agora a gente conseguiu mais um passo, porque agora, além da gente proteger os animais, a gente protege, desculpem, a nossa saúde, o planeta, né, as lavouras, os cultivos. Sabe, é um modo de colocar isso. Agora fica um disputando com o outro e fazendo meme para achincalhar a reputação do outro. Isso gera raiva, porque aí o outro vai se defender. No que ele vai se defender, ele já ataca. Dificilmente ele vai conseguir se defender explicando alguma coisa para o outro. Já começa a atacar. Aí você pensa que é quem? Por que isso? Por que aquilo? Já faz gozação. A gente está no momento em que fazer um meme, uma gozação, um bullying é muito fácil. Né? É muito fácil e é também prazeroso, porque a gente se vinga de uma forma divertida. Mas é isso que a gente quer? Desculpa interromper, só avisando. Novo vídeo no canal, vamos lá ver, muito divertido. É verdade. Primeiro vídeo meu e da minha mãe juntos. É verdade, a gente fez um vídeo pro canal Mini Vegano e inclusive a gente dá uma receita e tem purê de batata. Tem purê de batata, porque é a substituição do queijo, do cremoso, do quentinho, sabe? Do saboroso. Vai um olhinho de coco, as crianças identificam isso. Sem trazer, gente. Sem trazer não dá. Porque a gente consegue isso. Eu vou repetir, eu sou meditante do budismo tibetano há 20 anos, quase 20 anos. Então eu faço jejum intermitente. Eu como fruta, eu passo 2, 3 dias só comendo cru, eu fico lá na horta, no meu quintal, ó. Perco até o tempo, a noção do tempo, levanto às 4 da manhã, faço yoga, medito, cuido de animal, socorro animal, faço respiração boca a boca se precisar. Mas a gente vai conseguir atrair as pessoas que estão bebendo sangue, comendo carne, se refestelando que nem um bando de zumbi com este discurso? Não é assim. Então por que a gente não vai se respeitar e cada um fazendo o seu, a gente vai falar, olha amigo alcalino, olha, eu tô aqui fazendo o meu, dando aqui esse meu toque pro pessoal, falando pra ele, venham comer coxinha de jaca, pastel de abóbora e não sei o que lá, vem curry, não sei o que lá. Quando eles chegarem aqui, a gente começa um outro trabalho. Quando eles estiverem pronto, passo pra ti, tu vai dar mais orientação, porque tu conhece melhor. Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, indo pra 8 bilhões, não vai faltar gente pra gente cuidar, entende? Vamos parar de cuidar de quem está fazendo alguma coisa. Eu acho que isso é muito mais legal, dá muito mais certo, é muito mais possível, areja a gente. Eu peguei o iPad aqui para tentar fazer um esqueminha. Eu não sei se é visível. É visível? É visível?
Depende do ângulo que eu colocar, né? Então eu vi uma coisa esses dias que mostrava assim. Tinha uma pessoinha de um lado, tinha uma pessoinha do outro lado. Entre os dois tinha este número. Quem está de um lado enxerga um 6. Quem está do outro enxerga um 9. Ok. Enquanto essas duas pessoas não trocarem de lugar, elas não vão entender a outra. Só que ambas estão certas. Ninguém está errado aqui. Eles estão certos, é que a perspectiva que cada um está enxergando tem realmente uma grande razão. E aí eu pensei assim, poxa vida, que interessante, né? Quando a gente sai deste lugar e vem para este lugar, a gente consegue entender o que essa pessoa está enxergando. Mas isso não basta, porque também é importante que esta pessoa saia deste lugar e venha para este lugar. Porque se ela não fizer isso, ela vai achar que ela subjugou o outro. E aí eles vão ter uma questão hierárquica a se resolver. Então é importante que um venha para cá um pouco, depois o outro vá para lá. E aí sim a gente consegue a empatia. Porque se esses dois se juntarem... Vai dar porque eu consegui desligar. Se os dois se juntarem num lugar só, se eles se juntarem num lugar só, a hora que chegar outro neste lugar, eles dois vão fazer o que se chama de hegemonia, que é o quê? Os dois vão lutar contra este que está aqui, vão falar, não, o que a gente decidiu é que este número aqui é 9 e não é 6. Por isso que é importante que a gente faça um giro, um vá para o lugar do outro e depois a gente compreenda que existe um 6 e um 9 aqui que a gente pode compartilhar de uma maneira adequada. A hora que precisar ser 9 a gente usa como 9, a hora que precisar ser 6 a gente usa como 6. Mas olha, junto, gente, junto, sem juntar não dá nada, entende? Não dá nada, é junto para equalizar. Ninguém está errado aqui, mas do jeito que a gente está fazendo, a gente não chega a lugar nenhum. Porque, na verdade, a gente compreende, mas na hora de botar em prática precisa subjugar o outro e a gente não está num HQ, ninguém está aqui brincando de Liga da Justiça. A gente está tentando promover uma causa que vá realmente, efetivamente, libertar os animais e a gente está muito no começo. A gente não está no mundo vegano, precisa avisar o povo. De vez em quando a gente precisa avisar, olha, deixa eu te falar, o mundo não é vegano. Eu ouvi muitas crianças me perguntando a respeito de vacina, mães me perguntam a respeito de vacina, a respeito de ração, a respeito de remédio, porque todas essas coisas não são livres de exploração e tortura animal. E aí o que eu respondo? Que tem coisas que a gente pode escolher. Como não comer carne, isso a gente pode escolher, mas a gente tem coisas que se a gente for escolher, a gente vai promover um caos, porque se uma mãe entrar num hospital com uma criança morrendo porque não tomou vacina, ela não vai ter um pingo de paz, ela não vai ter assim, ela vai ser linchada, e não vou ser eu que vou dizer para ela que ela não deve vacinar o filho dela. Como eu já venho da medicina tradicional chinesa, eu já venho de um outro equilíbrio, de uma meditação e tudo mais, os meus filhos só tomaram as principais vacinas, eu não dei vacinas adjacentes, eu não uso remédio na minha casa, a gente não toma remédio, os meus filhos foram conhecer uma injeção, eles já tinham acho que 9 anos, 10 anos, então assim, tá? Mas o que a gente faz? A gente usa na medida do que alcança e a gente luta para que a tecnologia se mova e desenvolva tudo vegano um dia. Um dia, mas por enquanto nós ainda não temos isso, tá? Então eu vim para esse vídeo para dizer para as pessoas que eu preciso tentar, na medida do que eu consigo, ser justa, sim, e essa justiça implica em compreender os diversos posicionamentos. Então, o que eu quero falar é que dieta faz parte do veganismo, saúde faz parte do veganismo, sim, de uma forma tão intrínseca que não dá pra gente desconsiderar. É quase
quase virou sinônimo. Por outro lado, a gente tem que toda hora entender que a luta é pelos animais, não é pra gente se tornar a pessoa mais longeva do mundo, que vai viver 200 milhões de anos ou virar eterno, que a gente não quer ser capa da revista Forbes, que a gente não quer ser a pessoa mais prêmio Nobel de coisa alguma, nem quer se canonizar, a gente não quer virar santo. Não é essa a pauta. A gente quer ter uma vida consciente, uma vida ética. Para isso, a gente cuida de todos os pontos, inclusive alimentação e saúde, sim. A dieta alcalina, crudívora, frugívora, luz, jejum intermitente, conexão com a terra é a mais adequada, é a melhor possível. Essa é a que promove de verdade a libertação animal. Ela não nos deixa reféns do mercado, reféns de um paladar torto e que adoece o tempo todo. Martina? Martina? Você pode cuidar do Juju para mim um pouquinho? Eu posso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, se as pessoas considerarem que a gente tem uma vida corrida, atribulada, a gente trabalha, a gente tem uma porção de coisas para fazer todo o tempo inteiro, a gente vai compreender de verdade que não dá para ser intransigente, ser descuidado com o outro, porque um passo em falso que a gente dá, a gente sofre graves consequências com isso. A alimentação é importante, porque ela vai ajudar a gente a libertar os animais. As pessoas comem todos os dias, 3 vezes por dia, elas consomem comida não só para se alimentar, mas para alimentar seus prazeres, seus hábitos, seus vícios. Então, se a gente dissociar a alimentação do veganismo, a gente vai ficar patinando sem conseguir caminhar. A alimentação está presente em tudo, ela é subsistência, ela é unânime. Nasceu, começa a comer e só para de comer quando morre. Não tem ninguém que não coma. Homem, mulher, criança, gente boa, gente ruim, a polícia, o bandido, todo mundo come. A comida nos torna unânimes. Não tem como fugir disso, tá? Exceto alguns que conseguem controlar isso de uma maneira já muito evoluída, mas eu não vou mencionar isso. Eu não estou imaginando que a gente vai fazer uma revolução de libertação e abolição animal com oberons. Porque o Oberon, ele é a minha referência e reverência também. Mas quantos Oberons a gente tem no mundo para que a gente possa imaginar que dá para fazer uma revolução assim? E eu falo do Oberon sim, e não falo de outros, porque o Oberon consegue ser tudo que ele é, administrar isso, os jejuns, a alimentação absolutamente natural, a abstinência de alimentação, alimentação de luz, ele consegue conciliar isso com a paz que eu não vi ninguém conciliar até agora. Não vi, nem eu, mas imagina eu, como eu falo, nem eu não é porque eu acho que eu esteja acima de ninguém, mas porque eu tô falando disso, né? Então a gente fala, olha quem tá falando. Mesmo eu que estou falando, eu também não consigo. Ele consegue. Eu nunca vi o Oberon ir para um vídeo e falar do jeito que eu falo, assim, exacerbada, puxando os cabelos. Nunca vi. Nunca vi ele também fazendo nenhum meme, excluindo ninguém, xingando ninguém, achincalhando ninguém. Então, o Oberon é uma referência. Mas quantos Oberons a gente tem? Sabe, a gente precisa atrair as pessoas. Sem atrair as pessoas, não tem revolução. E às vezes a gente precisa galgar essas etapas de um modo mais educado, mais gentil, mais ético. Sem essa ética, a gente não vai poder clamar por ética. Tá? É como querer a paz às custas de guerra. Eu digo sempre, a paz não pode ser mole, paz broxa, sabe? Aquela paz molenga, aquela paz que a gente aprendeu no cristianismo, que oferece a outra face para a pessoa ficar espancando, a perder de vista. Eu aprendi torto, inclusive, porque eu tenho certeza que o próprio Cristo não teria dito isso, em tese. Mas eu acho que a paz tem que ser firme, ela tem que ser convincente, ela tem que ser convicta, ela tem que ser pontual, mas violenta ela não pode ser, porque é um contrassenso. Né? Da mesma maneira que o veganismo e as diversas frentes que hoje se esforçam no sentido de garantir os direitos dos animais também não podem continuar pedindo essa paz para os animais dessa maneira tão violenta, tão desencontrada, tão inconsistente dentro da própria proposta, tá? Então eu gostaria muito que a gente pudesse deixar isso claro, que esse vídeo fique aí
para quem quiser ver, quem quiser compartilhar, quem quiser visitar no meu canal Vegana é a Mãe, no Comandante Pesquisa, por favor, visitem, porque eu acho importante a gente dizer. A dieta é muito importante para a luta abolicionista, assim como a saúde também é, assim como a ecologia, o meio ambiente também é. Sem isso, a gente não tem força na nossa voz, não tem força na luta. Ninguém vai conseguir falar de abolição animal, de libertação animal, enquanto a gente desconsiderar que a gente precisa de vida e saúde para isso. Não dá para falar isso. Não, a gente não tem que esperar o tempo de quem está querendo explorar animais. Mas a gente tem a obrigação de orientar, ajudar e dar apoio para quem está querendo parar de explorar animais. E se o apoio que ela está pedindo é ensinar a fazer coisas alternativas que o paladar dela ainda consiga reconhecer como algo prazeroso, ela vai precisar desse combustível para seguir na luta. Sem prazer, a gente não faz nada também. Essa é a nossa condição. Infelizmente, a gente não tem uma evolução capaz dessa renúncia, dessa abdicação toda. Eu falo porque eu posso dizer, porque eu tenho essa condição. Eu faço jejum, eu sou capaz de tudo isso, mas eu preciso respeitar, por exemplo, os meus filhos que ainda não são. Eles são veganos, eles são ativistas, eles são abolicionistas, eles são militantes, mas se eles falam pra mim, mãe, eu ainda não consigo, eu vou sentir vontade, eu vou sentir desejo, eu vou me sentir esquisito em todos os lugares, porque eu sou aquela pessoa que é estranha demais, e eles estão formando a identidade deles. E então para eles isso é muito difícil e eu quero respeitar. Depois que não explora animal, então eu acho que todas as lutas precisam ser melhor respeitadas. E como eu respeito os meus filhos e tenho essa experiência com eles, eu estendo essa compreensão para todas as pessoas. Eu consigo, mas os meus filhos, que são todos os que quiserem ser, não conseguem e eu preciso ajudar. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer, que eu não vim pro vídeo, por mais que eu tenha ficado indignada com a atitude de algumas pessoas que fizeram isso, né, de ficar menosprezando, descredibilizando e desmoralizando as pessoas ácidas, né, quem ainda faz uso de comidas não alcalinas, mesmo assim, eu não estou falando mal da causa que eles indiscutivelmente conquistaram, que é a condição de viver mais livre dessa usina de morte que é o sistema, a indústria e o mercado. Eu mesma não faço uso de coisas industrializadas quase nada, mas eu sei que se a gente ficar estimulando as pessoas a serem eternos usuários de coisas do mercado, a gente está prendendo uma bola no pé, uma bola de ferro no pé. E ao mesmo tempo, se a gente quiser fazer um discurso puritano, né, purista, de que a gente não pode dar uma pisada no tomate, então também a gente não vai ter adeptos e não tem revolução. Era mais isso que eu queria dizer. Quem quiser contribuir com comentário aqui no vídeo, por favor, é muito bem-vindo. Todas as discussões são muito bem-vindas. E se eu falhei em alguma coisa, eu deixei de falar, podem continuar mandando inbox para mim. Hoje foi um bombardeio. Eu recebi muitos inbox, as pessoas me pedindo elucidações, por isso que eu, inclusive, voltei para poder falar um pouquinho mais, tá? Nossas conversas são muito interessantes. Eu acho que a gente consegue avançar um pouco nesses clareares. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.